Nanani, 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 blá 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 blá, blá 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 blá. Isso é para vocês saberem que eu também me comunico com essas palavras. Nanani, nananá, blá 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 blá. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Diário de Jornada. Meu nome é Raíra Araújo, você pode me chamar de Ra, de Rai ou de Raíra mesmo. Nós estamos aqui com o objetivo de refletirmos para expandir. E hoje eu quero contar para vocês algumas coisas que eu desaprendi que me auxiliam nesse processo no agora. A primeira delas é sobre o autoconhecimento. Compreender que não se trata de um ponto de chegada, como muitas vezes nós iniciamos algo ou algum investimento já pensando no fim, no ápice que isso pode nos trazer. E não se trata desse fim, porque esse fim, inclusive, é uma ilusão. Nós não temos nenhuma garantia que esse ponto de chegada chegará, se não nos permitirmos viver e desfrutar esse caminho mesmo. Então, mergulhar no nosso próprio ser, conhecendo o que gostamos ou não, o que sentimos ou não, o que significa algo ou não para nós, as nossas sombras para iluminar e trazer a nossa essência mais pura, aquela de quando nós viemos ao mundo mesmo como crianças, que vieram para desfrutar com sinceridade, com autenticidade, com tudo que há de melhor e mais puro, refletindo o amor que nós somos. Esse desfrutar do caminho para reconectar a isso, esse autoconhecimento, é o maior e melhor investimento que nós podemos fazer, porque é no nosso principal tesouro, que é a própria vida. Então não se trata de um ponto, não se trata de ser o melhor no autoconhecimento, se trata de estar disposto, disponível, se trata da vontade, de tudo que nós de alguma forma já tratamos por aqui, para que nós possamos cada vez mais saber o que faz sentido ou não para nós e estarmos em equilíbrio de forma saudável para equilibrar não só a nossa vida, como o mundo todo. Outra coisa que eu pude desaprender foi sobre as certezas. Eu até comentei num vídeo aqui sobre essa separação de convicção, de determinação e certeza. E muitas vezes eu trazia essa certeza mesmo sem tê-la, porque de poucas coisas nós temos certeza nessa vida. E então, junto com isso, me vieram muitas frustrações. Isso tirava muita força da minha convicção e determinação. E aí eu desaprendi, inclusive, a utilizar tanto a palavra certeza, e sim mais a minha convicção, a minha forma determinada de acreditar, me abrindo para uma outra coisa que eu desaprendi, que é sobre as possibilidades, sobre o ato de utilizar da minha humildade, me abrindo para diversos caminhos que eu posso viver, diversas formas que o universo pode manifestar tudo aquilo que eu determino e sou convicta, para que eu não seja absolutista de um único caminho, de uma única forma, para conseguir chegar no que eu determinei, e sim que eu tenha a experiência de viver outras possibilidades, mas que esse caminho seja como eu acredito, da melhor e mais elevada forma para que eu possa evoluir e refletir isso em tudo que eu faço e em todas as pessoas que estão conectadas comigo. Então, o desaprender foi sobre as certezas e, junto com isso, essa humildade para viver possibilidades. Também, uma coisa bem impactante para mim foi desaprender a conviver com a carne, com o consumo da carne. Esse é um assunto que pode gerar um outro vídeo com mais detalhes sobre esse caminho que eu venho percorrendo, venho aprendendo a cada dia, mas muito importante foi de ser aquela pessoa que falava: eu não sou capaz de viver sem isso, eu sou carnívora, não dá, não consigo, para ser a pessoa que agora sente o quanto existe de leveza, de amor nessa minha escolha. Então eu desaprendi isso e foi muito crucial para viver esse momento agora mais equilibrada e centrada na minha essência. Que esse é o principal de todos esses desaprender. Um outro ponto que eu também pude desaprender
e é bem importante para esse momento de agora, foi sobre não precisar gastar a minha energia em situações, discussões até, em relação a nível de consciência. Por quê? Cada um de nós vive um processo e eu honro e respeito muito isso. Cada um de nós está em uma etapa da jornada. Inclusive, é muito injusto, ao meu ver, compararmos que todos estamos no mesmo barco. Todos estamos vivendo em um mesmo mar, cada um em seu barco individual. Cada um vive a sua realidade e reflete no barco do outro, reflete nesse mar que estamos. Então, por isso, por cada nível de consciência de acordo com o que se é carregado, com o que se é experienciado, com a bagagem, com esse barco que cada um está, não tem como eu ficar querendo comprar todas as brigas, todas as discussões sobre assuntos que são diferentes dos níveis de consciência em que eu e a outra pessoa estamos no agora. Não importa o que já foi, não importa o que vai ser, porque tudo isso é algo que nós não temos nenhum tipo de certeza. O que nós temos é de que vivemos esse único instante. Então nós podemos escolher aonde investir nossa energia. E esse ponto foi crucial para o meu desaprender, para que eu pudesse então preservar cada vez mais essa minha energia, que eu exercito muito inclusive através da minha própria fé. E muitas vezes orava muito e me sentia tão sugada porque gastava isso. E às vezes não era nem com uma discussão, era o fato de escolher olhar algumas coisas, de pessoas ou de empresas, qualquer que fosse o aspecto que eu escolhi olhar ou até ouvir, de coisas que não fazem sentido para o meu nível de consciência de agora. E esse nível de consciência tem a ver com o quanto estamos abertos, com o quanto temos de possibilidades e oportunidades para nos abrirmos, para irmos conhecendo cada vez mais, entendendo que tudo é complementar. Não estamos um contra o outro. Não existe isso de isso não serve. Isso é uma soma ao nosso conhecimento e eu posso experimentar para ver se serve ou não. E isso pode somar, dando força àquilo que eu já aprendi, que eu já sei, que eu já vivo. Então, esse ponto crucial para entender sobre esses níveis de consciência, onde investir a minha energia e ter mais energia para continuar nessa jornada do autoconhecimento, preservando a mim e, consequentemente, a todos. Outra coisa muito engraçada, na verdade, para compartilhar com vocês, é que eu desaprendi essa história de rotular muito, definir e dizer o nunca, isso não é para mim, porque nós estamos condicionados a esse ponto de posicionamento, falar que isso não é para mim, eu não sirvo para isso, e não é um posicionamento. Isso, na verdade, é um bloqueio, como eu disse, das possibilidades que podem nos levar para aquilo que nós determinamos e somos convictos que pulsa no nosso coração, que nos conecta com a nossa essência. Então, esse aspecto de não rotular, não definir, eu venho trabalhando, claro, mas foi algo que primeiro me impactou para desaprender, olhar para isso aberta. Assim, eu posso viver isso também. Ou não, eu não quero viver isso agora, mas quem sabe um dia. E aí se torna mais leve quando a gente muda de opinião, quando a gente muda o caminho, quando a gente muda o que quer que seja, porque nós estamos aqui para viver essas metamorfoses, como eu falo em um dos vídeos aqui, e se você ainda não viu, veja e troque comigo, por favor. Um outro ponto também, que esse é mais engraçado ainda, que dentro dessas questões de apontar e definir, eu nunca gostei e nunca me senti confortável com pessoas que conversavam comigo como bebê e sempre julguei isso. E agora eu faço isso com meu cachorro. Então ele quebrou esse paradigma na minha vida e é possível sim falar como bebê o tempo todo. Outra coisa que eu pude desaprender nessa jornada e é muito importante é sobre respeitar as escolhas das pessoas, no sentido
de cada momento que nós vivemos ser precioso para essa nossa jornada nesses barcos diferentes, no mesmo mar, nesse processo de autoconhecimento, mas que cada um tem o seu momento do desabrochar. E aí, quando eu vivo um momento, eu quero muito que as pessoas vivam isso comigo, porém cada um tem o seu, cada um tem a sua transição de metamorfose para se tornar essa borboleta. E nós estamos todos em algum nível desse processo, com algum nível de consciência. Então é muito importante que nós possamos, através do respeito e gentileza com o nosso próprio processo, com esse autoconhecimento, respeitarmos isso no outro. E mais, não é todo dia que nós estaremos com essa mesma disposição, com esse mesmo olhar, mas nós temos algumas ferramentas. E o importante é, quando essas ferramentas não forem suficientes, por exemplo, a fé, o exercitar da oração, dos estudos, da meditação, da arte de alguma forma, tudo que eleva. Mas tem dias que nós não conseguimos nos conectar com isso. O importante é pedir ajuda. Isso foi uma grande lição a ser aprendida por mim. Então eu desaprendi estar nesse lugar de sempre só oferecer, para determinar viver a reciprocidade. E aí entender que isso não é uma obrigação das pessoas. Entender onde eu deveria estar. Voltando naquele ponto de onde eu deveria e em quais causas gastar essa energia. Quando eu não posso definir o que a outra pessoa vai fazer ou influenciar, porque não existe uma abertura para isso, o que eu posso fazer é continuar sendo essa pessoa que exercita com outras pessoas que estão nessa mesma caminhada da jornada, pedindo ajuda, oferecendo ajuda, sendo aberto para as possibilidades, e então eu consigo sim influenciar de alguma forma, mesmo que mais distante, aquelas pessoas que estão mais fechadas para os assuntos que eu considero ser importantes. E tudo bem, porque nem todo mundo vai ter afinidade com os nossos assuntos importantes ou com o que a gente acredita. E tudo bem se as pessoas não gostarem do que a gente fala, a forma como a gente fala, porque cada um vive essa jornada. Então, de uma vez por todas, entender que isso é um respeito, que nós precisamos exercitar e falar sobre isso em tudo, porque é a chave de muita coisa que pode ser transformada por nós. E eu acredito que, de uma forma resumida, isso vem contribuindo muito com esse momento em que nós estamos exercitando muito a nossa mente, muito mais do que o corpo, para que nós possamos, então, olhar para esses movimentos que são necessários de ser executados por nós, para liberar toda essa tensão, tudo que não é nosso, essas informações que chegam, porque em algum momento, se ainda não, nós vamos atingir aquela conexão com a nossa mais profunda sombra ou com várias delas. E então, o primeiro impacto faz com que a gente tenha o comportamento de negar. Geralmente é isso que acontece. A gente nega porque não quer sofrer. Já vem aquela sensação que olhar para as sombras, olhar para essas feridas, vai nos causar sofrimento. E não, vai nos causar consciência do que nós precisamos entender como lidar, do que nós precisamos conhecer sobre nós. Então que nós possamos sim mergulhar nisso e pedindo ajuda, porque pode ser muito fundo e a gente precisa de uma mão para nos levantar. E nós temos mãos dispostas a isso. Com certeza você aí tem, e muitas vezes não quer pedir essa ajuda, não quer dar esse mergulho. Tudo bem, mas em algum momento isso vai ser necessário. E quando for, saiba que todo momento é o momento de começar, de recomeçar, de se conhecer, de que sempre tem alguém disponível para você, ou aqui, ou conectado com esse grande universo divino que nós temos à nossa disposição.
para que nós possamos então, como eu já falei aqui, extrair o necessário para assim viver em abundância. Hoje é isso e se fez sentido, dá seu like e compartilhe. Um beijo!